Olá, meu nome é Dânia e hoje trago a 18ª aula da linguagem universal. Conteúdo esse totalmente trazido pelo irmão Joseph da 7ª dimensão de luz. Hoje inicia-se então a série A Comunicação, onde terão vários temas diferentes sendo tratados dentro dessa série. Bom, a de hoje é sobre a origem da comunicação galáctica entre mundos paralelos do Antigo Egito. Joseph traz toda uma introdução para iniciar essa série. Ele nos diz: amados irmãos, voltar a um tema, uma direção tão importante para a humanidade, é se colocar sempre à disposição, para que a união resplandeça e ative o significado permanente da unificação entre irmãos encarnados nesse plano. Joseph. Bom, iniciando essa aula, então, ele nos traz que o amor está inserido nas formas divinas de comunicação. O amor está nos pergaminhos, está nos desenhos deixados pelos antepassados. O amor está nos hieroglifos, o amor está nas escritas, em toda a cadência evolutiva, que antevê sempre um acontecimento que culminou no avanço significativo para a humanidade. Nesse tema, vamos focar o conceito do Egito Antigo, para vocês compreenderem onde o amor se encontra. Quando a humanidade começa a estudar as formas geométricas, elas são recortadas, formando insígnias, e essas formando letras ou composição entre a geometria. Então vamos trazer o seguinte: quando uma forma geométrica universal é cortada pelo paralelo na vertical, forma uma autêntica formação comunicativa, exercendo uma comunicação energética, fazendo com que a criatividade, na forma absoluta de um ser divino, altere uma geometria, uma vertical no paralelo, e criando assim uma sincronia na comunicação, deixando um legado para a humanidade, mas antes do legado, já contribuindo com uma comunicação vinda do espaço. No Egito Antigo, quando muitos irmãos vindo de outra dimensão estavam mais ativos, construindo conexões multidimensionais, baterias ativas e núcleos de comunicação, aconteciam comunicações extrafísicas, magnéticas, que conectavam a outros espaços com as pirâmides. As baterias já estavam sendo construídas para então fazer comunicação entre humanos encarnados, seres galácticos que já conviviam com os humanos no planeta, os seres galácticos que estavam em outras dimensões, criando uma comunicação. Então, naquela época já existia uma comunicação com outras galáxias, com outros seres do espaço. O que aconteceu nessa tríplice vamos chamar de interferência. Mas por que interferência? Porque, embora o conhecimento humano coloque a palavra interferência quando altera uma comunicação genuína, a interferência estava ativa no momento
percepção extrasensorial dos humanos que ali estavam. Assim, fazendo com que essa interferência se tornasse conhecida, na qual os irmãos galácticos interagiam com os humanos, colocavam a sua interferência, criando um dinamismo de comunicação, e ambos então recebendo comunicações telepáticas vindo de outros espaços. Então toda essa comunicação era por telepatia, formando assim conjuntos frasais que identificavam o que já estava acontecendo naquela época em lugares do Egito Antigo. O amor esteve no núcleo das geometrias sagradas. Ele esteve no núcleo do paralelismo e no verticalismo. Ele esteve então fazendo a composição. Quando o humano olhava à frente no horizonte, ele percebia um conteúdo comunicativo. Quando ele se deslocava na vertical, ele recebia uma informação extrasensorial e se posicionava como um criador universal. Na época, existiam humanos que tinham essa insígnia de ser um comunicador, que deixaria um legado para o futuro, para que a própria humanidade pudesse estudar o que ali era e o que poderia continuar se tornando, mesmo inclusive na idade moderna na qual vocês se encontram agora inseridos. Então, quando o horizonte projetava uma imagem na vertical, ela era cortada, criando um mecanismo sincronário do comunicador, mostrando aqueles desenhos que para alguns eram rubestres, mas na verdade os rubestres vieram depois dos desenhos comunicativos do Egito Antigo. Porém, os que compreenderam e decifraram o estudo foram eliminados. Todos os humanos que chegaram a decifrar com características evolutivas, que conseguiram decifrar que os irmãos daquela época, humanos e galácticos, deixaram para a humanidade, foram eliminados pelo sistema, pelo cárcere intelectual. Aqueles que não estavam aprisionados e conseguiram decifrar o legado foram eliminados. A energia do amor da geometria emitia um conjunto de comunicação, por exemplo, a circunferência, como vocês veem os planetas. Você logo começa a perceber que a geometria traz uma visão de mundos. Quando você corta em uma vertical, você já tem uma outra percepção, se comunicando a outro conjunto frasal da comunicação. Quando você recorta em uma vertical, outra vertical, ao contrário, você já tem um outro elemento de comunicação. E quando você volta ao estágio ou ao desenho original da circunferência, você simplesmente altera o desenho colocando no meio um paralelo e uma vertical. E você cria 4 partes exatamente iguais. Mas, se você separar, aparentemente todas são iguais. Entretanto, há uma mudança significativa em cada uma delas. Todas se direcionam a lugares, a pontos diferentes do corpo,
todas se comunicam individualmente. Um quarto representa a comunicação entre os infernos que possam estar ali, estão precisando de uma energia específica para tratar o corpo humano da cintura para cima. O meio representa o conjunto que precisa de harmonia centralizada, começando do topo e indo até aos pés. Isso nos remete a pensar sobre os nossos chakras. Isso seria a segunda parte, começando claramente pela primeira, a segunda, a terceira e a quarta. A terceira fatia podemos dizer que é representada quando estamos precisando de uma energia voltada ao conhecimento universal. E a última fatia representa o silêncio genuíno, onde o manifesto do universo, a insígnia do elemento, já traz um elemento que pode ser compartilhado e assim não precisa mais receber energias vindas do espaço. Quando já dominamos as nossas energias. Esses três elementos podem ajudar o universo e o amor, que é um elemento preparado para compartilhar o que já adquiriu como aprendizado. Paralelos e riscos paralelos identificam as vibrações que se conectam do espaço ao Sol, onde os humanos sentiam através do Sol a comunicação vinda do espaço. E quando os humanos se conectavam colocando as mãos no solo, sabiam o que estavam recebendo. Porque a energia chegava, armazenava no solo e contagiava as mãos, os pés daqueles humanos que ali estavam. Essa comunicação acontecia para dizer aos humanos que essa interferência ou essa comunicação sempre aconteceu e ainda acontece nos dias de hoje. Dois paralelos verticais potencializam a força, trazendo o núcleo energético do corpo e da mente. Todo verticalismo que estivesse presente naquela comunicação e circundava todas as formas cilíndricas era uma comunicação. E quando os humanos que ali estavam sentiam a energia vinda do espaço, conectando ao solo, eles se comunicavam, dizendo que já conseguiram captar através dos seus corpos, reconhecendo que a sua mente já estava fortalecida e insígnias dos sinais que ali estavam na comunicação já falavam. Os seres galácticos ali estavam para comprovar e auxiliar os humanos nessa comunicação de mundos. Toda a comunicação deixada foi proposital para servir de ensino, de estudo para os humanos tentarem decifrar o conteúdo de comunicação entre mundos, pois naquela época havia sim convívio com irmãos galácticos que auxiliaram na construção piramidal. A pirâmide, se vocês olharem, é uma quarta parte de uma circunferência, mas voltado ao centro, acima, na parte vertical, apontando para o céu, porque não precisa haver interferência na comunicação, porque ela é um elemento primordial que foi deixado como uma comunicação real. Muitos estudavam comunicações daquela época e mostram formas geométricas, mas
que muitas vezes pareciam com as pirâmides. No alfabeto de vocês, a primeira letra que se forma, se você colocar ela dentro de uma pirâmide, mostrará a eficiência energética, a letra A, formando uma figura geométrica que terá no paralelo, no horizontal, um complemento. Perceba assim como as demais letras foram originárias da comunicação deixada, que a humanidade sequer consegue imaginar, mas que a comunicação em todos os lugares do planeta Terra acontece. Todas tiveram origem dos desenhos das comunicações deixadas muito antes das supostas primeiras civilizações. E ali já estavam os seres galácticos. Eles sendo a interação com uma futura raça que daria o nome aos primeiros habitantes desse planeta. Mas já existiam humanos envolvidos que não iniciaram o processo de desenvolvimento como os neandertais, que estavam aqui para ajudar na construção da comunicação. A comunicação da raça humana não teve a origem conforme a história representa. O sistema de comunicação foi deixado para a humanidade por seres galácticos e humanos encarnados, mas não na origem de sua raça, encarnados como um desenvolvimento muito avançado para aquela época, e que deixaram sim o legado de uma comunicação que hoje os 5 continentes desse planeta exercem de diferentes formas. Porém, de uma única forma, de uma comunicação sincronizada frasal, de uma composição energética falada de conjuntos silábicos que pode aparecer em diversos idiomas, mas que na verdade todos compõem um mesmo conjunto de comunicação. Mas o legado deixado pela evolução universal, mesmo desvendado, não está presente para a humanidade fazer uso das verdades da comunicação entre mundos, conforme aquela época era o desejo do amor divino. E chegamos ao término de mais uma aula da linguagem universal. Mais uma aula do irmão Joseph. E eu lhe agradeço. Agradeço a todos que me acompanharam até aqui neste momento. Gratidão.